Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado você que está com a gente toda terça-feira. Tudo bom, Lua Ferreira? Tudo bem, Tadeu Rodrigues. Como E você você? passou? Tudo bem também. Como foi seu dia, o seu trabalho? Hoje foi um dia que mereceu um vinho. Então hoje estou bebendo vinho. Então tá. Eu acho que você está bebendo também, né? Eu não sei se a nossa convidada está bebendo. A nossa convidada está bebendo, não, né? Bebi antes, eu Ela bebi bebeu antes. antes. Só nós, então. Celebrar. Semana passada eu acho que eu não bebi água. Minha mãe ficou ouvindo o podcast, ela falou assim, filho, você tá bebendo muito, pode parar, por favor. Ela acha que eu sou alcoólatra, né? Foi legal o papo, né, com as coronárias, Lua, foi muito bacana. Nossa, papo delicioso. Aliás, tem sido, né? Tem sido muito bom, Tema né? tem sido E a, aqui. e a editora Patois com tudo aqui, né, no Rabiscos. É sempre presente. Do Lacerda, ó, pode mandar uns livros de presente pra gente, hein? Aceitamos. Tá aparecendo muito aqui no Rabiscos. Mas a editora é boa, as pessoas são boas. Então, quem não ouviu, Coronárias, o episódio passado, 16 mulheres de peso aí da literatura contemporânea, escreveram sobre a pandemia. Ficou muito legal o papo. A Dília, vocês estão ouvindo a Dília, né? A Dília tá correndo pela casa. Então, Não, a gente só ouviu porque você deu um destaque. então, Para. pessoas, esse barulho é a Dília correndo freneticamente pela casa. Ela gosta muito de literatura, mas tem hora que ela se participar entedia. sempre. Pessoal, quero convidar vocês para conhecer a programação da Flick, que é a Feira Literária e Cultural de Itu, que vai acontecer agora, dos dias 19 a 22 de maio de 2022. Entra lá no site, vem para flick.com.br, acompanha a programação, que vai estar muito legal. Eu vou estar lá no dia 22, mediando uma mesa sobre a Semana de Arte Moderna. Então, quem quiser aparecer também para um abraço, para trocar uma ideia, estarei por lá na feira, devo ir no sábado, ficarei sábado e domingo lá. E quem quiser participar do Clube de Contos Contemporâneos, da Editora Reformatória, em parceria com o Rabiscos, continuamos aqui a todo vapor. Esse mês com o conto do André Balbo, ainda dá tempo de participar, basta falar comigo, ou com a Lua, ou com o Marcelo Nocelli, ou mandar e-mail para o podcast rabiscos@gmail.com, ou mandar um e-mail para contato@editorareformatório.com.br e solicitar o seu conto, e vai ganhar também, além do conto, o link para participar e bater um papo com o autor na última segunda do mês. É isso, vamos ao papo? Lua, quem está na nossa sala hoje? Hoje nós estamos com a querida Mariana Ferrari, que é jornalista, cronista e articulista. Nasceu em 1996 em São Paulo. Desde que se formou em jornalismo em 2007, escutem. Passou pelas redações da Jovem Pan, Ponte Jornalismo, Revista Isto É, publicou textos também no El País, Le Monde, The Intercept, entre outros. Atualmente, além do trabalho como repórter, em tempo integral, compartilha crônicas e contos em suas redes sociais e artigos no site da Isto É. Gente, eu estou ficando até sem ar, né? Seja bem-vinda, Mari. Falar do livro Entre o Caos e a Humanidade, da editora Patois. Seja bem-vinda, Mariana Ferrari. Obrigado. Eu que agradeço, eu que estou sem ar aqui de falar com vocês. Esse podcast que já recebeu tanta gente incrível e, na verdade, é promovido por pessoas tão incríveis, né? Imagina, obrigado por fortalecer isso. Pô, tô feliz demais de falar sobre esse livro. Muito bom estar aqui. A sua carreira literária, acho que é seu único livro, né, publicado, é isso? É, meu primeiro livro publicado. Seu primeiro livro, e tão forte, assim, tão bonito esse livro, que eu gostei muito de conhecer. Para quem está em casa, eu vou fazer uma breve apresentação, para quem não conhece, quer conhecer, e a Mari depois vai falar mais a respeito, mais aprofundado. Mas a Mariana Ferrari, então, ouviu algumas pessoas tidas como invisibilizadas na cidade de São Paulo, e sobre histórias que ela ouviu dessas pessoas, contou contos que reuniu neste livro. E eu queria
começar, Mário, nosso papo, perguntando para você como que foi essa ideia, qual que foi a forma de que você usou para selecionar essas histórias. Você chegou a comentar aqui em off com a gente que tinha uma lousa aí na sua casa, que você ia fazendo brainstorming. Conta um pouco pra gente. Então, eu falo muito que o livro foi um momento de fazer as pazes com o jornalismo. Muito novinha eu comecei, assim, fiz faculdade, tudo, mas eu nunca engatava muito na profissão, porque a minha relação era muito de... Eu não queria ter o poder que as pessoas davam para o jornalismo, né? Esse poder de você falar, você está dando a voz para alguém, você está fazendo alguma coisa de grande mundo, e eu não conseguia acreditar nisso. E eu sempre fui muito curiosa, né? Eu sempre caminhei muito pela cidade, eu sempre conversei muito com todas as pessoas que passavam ali pela minha frente. E todas as pessoas que eu escutava, eu sabia que elas tinham alguma história. E a minha ideia de que as pessoas têm alguma história não é sobre como elas contam essa história, mas nosso poder de escuta em fazer com que aquela história de alguma forma ecoe dentro da gente. Então, para mim, a cidade, ainda mais São Paulo, que tem infinitos habitantes, ela tinha um potencial de história muito forte, porque existem muitas pessoas. E não sabia muito bem como lidar com isso, não sabia muito bem o que fazer, porque na teoria elas não são histórias jornalísticas, né? Eu chegava para os meus editores falando, eu tenho uma história aqui para contar, de quem que é? E aí eu falava assim, gente, eu não sei quem que é essa pessoa, mas eu sei que tem alguma história ali. E aí eu fiquei muito tempo remoendo isso dentro de mim, e aí, de repente, eu vi que eu estava fazendo esse trabalho já havia algumas reportagens minhas que eu tinha publicado, contando essas histórias de pessoas que estão vivendo, né? E aí eu falei assim, por que não reunir todas essas histórias em um livro? E aí foi quando eu comecei a fazer o livro e tudo mais, comecei a apurar essas histórias. Só que no meio do caminho eu meio que desisti, assim, porque daí eu falei assim, ai, não, tô fazendo um livro, vai todo mundo falar que eu tô dando a voz para alguém, vai vir aquele discurso de novo. Puta, não quero fazer a mesma coisa que eu não queria fazer antes, né? E aí eu deixei o livro super de escanteio, assim, e aí foi quando me deu o insight de falar assim, não, essas histórias, elas existem, elas podem e devem ser contadas, e o meu trabalho vai ser de fazer um caminho inverso, eu vou me colocar, de fato, como uma intérprete dessas histórias, e no final eu vou deixar com que as pessoas falem como elas querem se apresentar para o mundo, porque uma coisa sou eu chegar, escutar, interpretar, escrever, e ter aquela vida, né, por inteiro como verdade. E outra coisa é falar, não, eu estou aqui bem no meu papel de escuta somente, há um outro protagonismo que não é meu. Então foi quando eu falei, ufa, dá para o livro acontecer assim. Mas mesmo assim, mesmo depois do livro ter saído, mesmo depois das pessoas terem lido, esse processo, né, desse lugar do heroísmo de quem conta uma história ainda é muito presente. As pessoas, por mais que eu fale sempre desse lugar de não querer dar voz e coisas do tipo, parece que é uma coisa da nossa cultura, né? Eu acho que muito a ver com a nossa raiz. Mas eu espero que as pessoas consigam entender, assim. Então, o livro nasce nessa minha vontade de colocar histórias aí que, que deverão ser cada vez mais colocadas em todos os lugares. Isso que você falou de dar voz, você faz essa reflexão, né, no livro também, no começo, e é um tema muito recorrente, porque geralmente as pessoas que falam, que vão dar vozes, são pessoas privilegiadas, né? São pessoas que são escutadas. E é muito comum a gente falar aqui no Rabiscos com algum escritor, alguma escritora, e falar, olha, eu sou uma mulher e às vezes numa discussão eu não consigo convencer alguém, aí vem um homem com o mesmo argumento que eu usei e convence esse outro homem, ou
quando a gente fala da literatura dita minoria, né, a literatura trans, a indígena, a periférica, e eu concordo com você quando você fala que não tem essa de dar voz, porque todo mundo tem voz, você não está dando voz para ninguém, né? A voz talvez não seja ouvida. Essas pessoas com que você encontrou, com que você conversou, elas, em sua totalidade, ou sua maioria, eram pessoas que queriam falar? Eram pessoas que tinham algo a falar? Eu acho que o ser humano só existe porque tem alguma história a ser contada e alguma vontade da gente existir. A gente só existe a partir de alguma história que nós que a gente imagina ou que a gente cria ou que a gente existe. Não existe a possibilidade de alguém estar presente nesse mundo que não por meio de histórias. Então, eu acredito que, assim, não sei se todas as pessoas com as quais eu cheguei, num primeiro momento, elas queriam contar as histórias. Não sei se isso se daria em qualquer aspecto, em qualquer momento, em qualquer situação, mas o meu lugar de não ser uma heroína por estar ali e por achar que eu estava levando um pedestal, por estar ali falando com aquelas pessoas e me colocando mesmo nesse lugar abaixo delas, talvez isso tenha incentivado-as a falar. Porque quando eu chegava para conhecer a história de alguém, entrar na casa de pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, eu me rebaixava. E eu acho que é esse o processo que a gente tem que fazer, assim. Eu sabia do meu lugar, eu sabia de onde eu estava vindo, eu sabia como que eu estava chegando naquele lugar. E justamente por alguém que não fazia ideia de quem eu era, não fazia ideia do que eu poderia fazer com aquilo tudo que aquela pessoa estava me contando, com todas aquelas cicatrizes, com todas aquelas feridas, eu fazia esse processo de me rebaixar mesmo, assim. Eu precisava me rebaixar para daí sim me inflar daquela história que eu estava escutando. Então, eu acho que é mais um processo de como a gente chega nessas pessoas, porque é óbvio que quando você vai chegar para escutar a história de alguém, você não tem que chegar com verdades, com certezas, com pressa, querendo caminhar o caminho que aquela pessoa tem que caminhar. Então, as- a, a, a conversa ela era muito mais fluida e muito mais me colocando no lugar de que eu preciso sentir aquilo que está me sendo dito, aquilo que aquela pessoa está me passando, do que eu afirmar alguma coisa. Então, talvez nesse processo em que as pessoas começam a conhecer as próprias histórias, porque é muito difícil a gente contar a nossa história de uma maneira tão complexa e tão crua. Então, a partir do momento que elas começavam a contar essas histórias e começavam a entender o que elas estavam fazendo, aí é uma porta que se abre que já não tem volta. Mari, e você, como jornalista, você tem passagens bem interessantes, né? Como a gente citou aqui na apresentação, no El País, Le Monde, no Intercept. Você sabe me dizer assim se a Mari, jornalista, em algum momento, ela pode atrapalhar a Mari, escritora de literatura? Ou você consegue sempre unir bem as duas e trabalhar bem essa comunhão? Eu acho que é o contrário. Hoje em dia, assim, no fim do ano passado eu comecei a escrever meu primeiro romance. E, e quando eu comecei a escrever, não tinha outra saída que não pelo caminho de uma dor. Porque eu acredito que conhecer essas histórias e entrar em casas que eu jamais entraria, em saber de mortes que não são minhas, de saber de lutos que não são meus. Não existe caminho da minha literatura que não seja um caminho dolorido, que não seja um caminho de muita tristeza. Então, eu acredito que a Mariana escritora ela só existe porque eu percorri todos esses caminhos. Hoje eu só tenho total autonomia em escrever sobre um luto que não é meu,
sobre uma dor que não é minha, sobre um vazio que talvez eu jamais tenha sentido. Eu só consigo percorrer esses caminhos porque eu consegui sentir todas essas dores enquanto jornalista, enquanto curiosa, enquanto intérprete. Se não fosse por esses caminhos, eu jamais... Eu acredito que não existe literatura se as pessoas não puderem sentir a vida, a flor da pele mesmo, sentir essa carne viva, que é a nossa relação com o outro. Então, eu faço essa pergunta no caminho inverso. Não existiria a Mariana escritora se não tivesse existido a Mariana que percorreu São Paulo, que percorreu o Brasil, e que sentiu dores que jamais passariam por mim se eu não tivesse me adentrado nessas cicatrizes. Você faz um percurso de escuta com o livro, né? E você falou agora há pouco que você precisava se ambientar, né, para a pessoa ter uma certa liberdade. Me lembrou até um pouco o que o Sebastião Salgado, ia falar Saramago, o Sebastião Salgado faz com as fotos. Ele fala que quando ele chega num lugar, às vezes, quando ele vai fotografar a pessoa, ele nunca chega fotografando, ele fica 2, 3, 4 dias com a família. A família se acostuma com ele, então ele faz as fotos. Assim com os bichos também. Quando ele foi olha, eu tô trocando as palavras tudo. Quando ele foi fotografar as tartarugas, ele falou que ele chegava a deitar no chão, fica deitado no chão por horas e horas e horas, para as tartarugas se ambientarem com ele. Me lembrou muito essa reflexão do Sebastião Salgado. E quando você ouve história e a pessoa ela tem uma confiança para te contar uma história da vida dela, ela tá te dando um aval, né, para você entrar em algum tema ou delicado ou divertido, enfim. E como que era quando você conversava com essas pessoas? Você conversava por pouco tempo, você falava também, você contava um pouco das suas histórias. Como que foi esse elo construído entre vocês? Eu acho que nenhuma entrevista ou conversa que eu fiz em qualquer um dos capítulos do livro durou menos do que 2, 3 horas, assim. E não porque eu colocava esse tempo como sendo um tempo essencial, assim, eu precisava preencher aquele período. Mas é por isso que eu estava falando, quando a gente começa a entrar num campo, a gente, é meio que as pessoas iam caminhando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. De repente você chega num mundo que é isso, que é o seu mundo, e que é tão complexo, e que é cheio de caminhos, e que é cheio de dores, e que é cheio de reflexões, e que talvez essa pessoa nunca tenha falado absolutamente nada com outra pessoa, que não tem como você voltar, não tem como você parar, não tem como você brecar. E tem um exemplo que é, inclusive, o exemplo da Sônia, que está no prefácio do livro, que a minha relação com ela é o resumo de tudo que foi o livro, assim. Eu estava num provador de uma loja de departamentos no centro da cidade e eu escutei uma voz que ecoou em mim. Ela fez um eco na minha alma de algum jeito. E aí eu falei assim, gente, eu preciso falar com essa mulher. Só que ao mesmo tempo veio aquela mensagem na minha cabeça, assim, Mariana, para de ser louca, você não sabe quem você é. Que jornalista que você conhece no mundo que sai aí falando com as pessoas na rua sem saber o que é, quem que é essa pessoa. Aí eu segui minha vida, troquei minha roupa, coloquei a minha roupa de verdade, mas aquela voz continuou fazendo um eco em mim. E eu sabia que eu não ia conseguir seguir se eu não ecoasse também, de alguma maneira. E aí eu cheguei para essa moça e conversei com ela, falei, ó, você me desculpa invadir o seu espaço, mas não sei de onde vem a sua voz, mas eu acredito que para sua voz ecoar desse jeito, existe alguma história aí e eu quero conhecer e o que eu posso fazer com essa história é contá-la. E aí a gente trocou contatos, assim, telefone, eu só sabia o primeiro nome dela, ela só sabia o meu primeiro nome. E eu lembro que quando a gente foi para essa pauta, eu e Daniel Arroio, que é um fotojornalista, ele até falou para mim assim, ele falou, Mari, qual que é a pauta? Que é um jargão que jornalistas sempre falam, né? Trocando quando estão indo para o lugar.
E eu falei, Dani, não faço a menor ideia, assim. E ele falou, não, então vamos. Porque ele sempre topava essas loucuras. E eu chego na casa da Sônia, ela me recebe na casa dela, me põe para sentar na única cama de casal da casa. E é claro, a entrevista estava tudo muito duro, assim, ela estava falando pouco. Só que aí, de repente, ela entrou num caminho que é isso, era o caminho que não tinha mais volta. Que é nesse caminho que não tem mais volta que a gente consegue compreender a individualidade da história de alguém. Que foi quando ela me disse que o pai dela tinha falecido naquela cama que eu estava sentada, que ela que tinha pego ele nos braços, e a partir disso ela meio que virou a casa, a sustentação daquela família. E aí, nesse momento, você pensa assim, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Que direito eu tenho de escutar essa história que não é minha, que é uma dor que eu não senti? Que direito eu tenho de estar sentada nessa cama? Que direito eu tenho de escutar que essa pessoa que está à minha frente já pensou em tirar a própria vida? Assim, que direito eu tenho? Que lugar que eu estou? Então, nesse processo, assim, as conversas elas não têm muito uma lógica, elas não têm muito uma linha. E eu acho que quando a gente se blinda da nossa humanidade, de fato escutar, de fato perguntar, as coisas acontecem, assim. Tem uma palavra que é, assim, premissa, umas palavras que são premissas quando eu chego para conversar com alguém, que é mais uma conversa de boteco, é assim, me conta. Essa pessoa vai te contar alguma coisa, e aí vai da sua escuta querer percorrer esse caminho que ela está te levando, ou não. A gente pode percorrer ou pode simplesmente fugir porque aquilo não interessa. Você falou aí dos seus questionamentos, né, enquanto jornalista, se devia perguntar, conversar ou não, né? Que bom jornalista também não se utiliza, né, usa o seu feeling para poder, né, ir adiante com aquele questionamento, né? Mas a minha pergunta nem é em torno disso. Mas, assim, como contadora de histórias, você se vê em algum momento, dentro das histórias que você conta, tem algum momento de identificação, pelo menos dentro dessas histórias do livro, existe algum momento de identificação da Mari com essas pessoas que falam? Eu acho que existe um momento de identificação, ao mesmo tempo que esse momento de identificação é só uma ilusão da minha cabeça. É uma ilusão que talvez eu crie para conseguir continuar vivendo, porque, na verdade, não existe identificação alguma da minha vida com a vida dessas pessoas, com a dor que elas sentem, porque eu jamais senti o que elas sentem. O que eu permito é justamente que o que ela, com que todas essas feridas, com todas essas angústias, com todas essas inquietudes que aquela pessoa que me conta aquela história carrega, eu permito que tudo isso de algum jeito faça um eco dentro de mim. Faça um eco que é quase que um processo de eu te empresto a minha carne para sentir um pouco o que você sente. Mas esse processo não diz respeito muito à identificação. Eu acho que a identificação, se eu chegasse e falasse que eu me identifico com as histórias dessas pessoas, eu estaria mentindo. Porque são dores muito diferentes, são sensações muito diferentes. E talvez me colocar nesse lugar de que eu me identifico com o que elas estão sentindo, com o que elas sentem, do que elas vão sentir, é um processo de silenciar também essa dor que é tão única, essa dor que é tão individual, essa história que é tão específica. Não tem como eu falar que eu consigo sentir a mesma sensação da Marlene, que, por exemplo, vive numa casa que ela não consegue alcançar alguns lugares, porque, como mulher, ela também tem partes da sua história que ela não quer acessar, de tanta dor que ela sente.
seria, eu acho que muito ingrato da minha parte se eu falasse que eu sinto aquilo, e me identifico com aquela dor. Talvez seja mais triste, mais angustiante para mim chegar e falar para vocês que, na verdade, o que eu sinto são histórias percorrendo dentro de mim o tempo inteiro, e dores que nunca vão ser minhas, sensações que nunca vão ser minhas, e talvez sejam mais angustiantes, porque eu nunca sei quando elas vão chegar. Eu nunca sei quando eu vou pegar um copo aqui na minha cozinha e vou me lembrar de alguma coisa. Eu não sei quando que eu vou estar andando pela cidade e vou falar, nossa, porque não é uma escolha. Elas estão sambando em mim, em algum momento Uhum. elas vão sambar mais forte, às vezes elas vão sambar mais lento, mas eu acho que é o oposto de uma identificação. Uhum. Esse processo, eu imagino que tenha sido muito dolorido para você, né? Escutar dar ouvidos a tantas histórias ao mesmo tempo, histórias difíceis, doídas, né? Como você mesmo disse, cruas, né? Mas você consegue, mesmo que você não diga qual, existiu alguma que mais te marcou, assim, que mais doeu, que mais foi fundo em você? Eu acho que uma das histórias que mais mexe, assim, comigo, é difícil falar de uma, porque eu tô falando desse momento agora que eu vivo, né? Uhum. Talvez daqui a alguns dias outra Do história hoje, né? seja mais marcante. Mas existe o Sábio, que eu trabalhava no centro de São Paulo, e eu sempre cruzava com ele no meu caminho, porque ele vivia em situação de rua. E o tempo inteiro a gente trocávamos bom dias, tomávamos cafés, enfim, a gente compartilhava ali o mesmo espaço, ainda que a gente não compartilhasse de fato o mesmo espaço físico. Eu pegava a minha bolsa e ia para o escritório, e ele seguia ali na situação de rua. Mas o Sávio, ele tem não sei, ele tem alguma coisa dentro dele que eu sempre penso que eu não sei se eu conseguiria ter a força e a vontade que ele tem de carregar um sonho, assim. Ele já me falou muitas vezes que o sonho dele é ser cantor de rap. E ele veio a pé, de muleta, tinha acabado de ser. Na verdade, ele foi atropelado em São Paulo, voltou para Macaé, que é a cidade natal dele, operou, e quando ele estava no hospital, assim, na mesa de cirurgia, ele falou: não vou ficar aqui nessa cidade, eu preciso ir atrás do meu sonho. E ele veio de muletas, de Macaé até São Paulo, pegando uma carona ou outra, dormindo em albergues. Ele carrega, além disso, ele tem essa armadura desse sonho, mas ele carrega dores absurdas de morte precoce da mãe, de violência familiar, de vulnerabilidade, de saber que ele cresceu e todos os colegas dele ali que viviam na mesma região morreram assassinados, violentados ou não. E a história dele sempre me bate, assim, porque ele tem uma vontade de contar a história dele, e me bate porque há pouco tempo eu voltei ao centro de São Paulo, ali ele fica sempre na Praça do Patriarca, em São Paulo. Eu fui entregar o livro para ele, e nesse momento que eu estou percorrendo pelo centro e que eu me encontro com várias outras pessoas em situação de rua, eu penso na vontade que ele tem de contar uma história e do silenciamento que as pessoas levam sem ser uma escolha para ele. Ele não escolheu ser silenciado, assim. Então, quando eu fui entregar o livro para ele, eu fui perguntando para as pessoas: onde que está o Sábio? Onde que está o Sábio? E aí eu fui até o lugar onde ele dormia, que é uma super barraca, e ele estava dentro, assim, dessa barraca. E aí, nesse momento, eu penso: eu não sei se ele queria estar ali naquela barraca. Eu acredito que não. Assim, ninguém quer viver daquele jeito, daquela situação, ainda mais com essa vontade. Tem um fogo ali dentro dele. Só que esse fogo é apagado inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes ao longo do dia, porque basta ele dizer um oi para alguém, esse oi é silenciado. Então, essa dor de você ter uma vontade, essa vontade de ser silenciada e aniquilada
por pessoas que são nossos vizinhos, que são nossos parentes, que são nossos amigos, que estão vivendo a mesma sociedade que a gente, é um caos, é uma falta de humanidade, de um nível que ele é uma pessoa em meio a infinitas, que tem uma vontade, tem uma história, e que, pelo lugar em que elas estão, pela situação que elas estão, um simples oi é silenciado, e aí essa história ela vai se apagando, ela vai se apagando, e ainda assim ele vai encontrando faíscas para essa história acontecer. Então, isso para mim é uma dor de um nível, não consigo nem mensurar, assim. Mari, qual história você não contaria? Eu acho que não existe história a não ser contada. Acho que é muito da nossa capacidade de se permitir. Talvez eu não contaria a minha própria história, porque é um processo que eu realmente não sei se temos capacidade de chegar nesse lugar que essas pessoas que estão no meu livro, elas chegaram. Não sei se nós, com todos os privilégios, com todas as questões que envolvem uma vida que podemos chamar de confortável, não sei se a gente tem peito para atingir o lugar de acessar essa nossa integridade, a nossa flor da pele, a nossa carne viva. Então, entre todas as histórias que eu penso e que eu imagino, acredito que a minha, talvez por isso a fuga, talvez por isso a fuga para a literatura, porque eu preciso colocar para fora de mim uma dor que não é minha, mas eu não necessariamente quero colocar a minha dor. É um pouco é um pouco covarde da minha parte de fugir com esses personagens que não existem, mas porque eu preciso suprir algo que é meu e porque talvez não queira acessar totalmente o que eu carrego comigo. Nós, escritores, temos o salvo-conduto de ser covarde. A gente pode. Mari, teve alguma história que você deixou de fora, assim, que você ouviu, mas que pela proposta do livro não entrou, alguma coisa, não? Não. Quando eu comecei o processo do livro, eu sabia que as pessoas iam aparecer e que a partir do momento que elas aparecessem era um trabalho meu, enquanto jornalista, enquanto escritora, de encontrar a história que aquela pessoa estava me colocando ali em xeque. Então, eu acho que eu não tenho nem a capacidade de ficar ali escolhendo uma história que vale, que não vale. De novo a gente voltar lá no começo da nossa conversa, de falar do jornalista nesse lugar de poder, nesse lugar de escolher o que deve ser dito, o que não deve ser dito, de querer dar voz, de não querer dar voz. Então eu fui só escutando mesmo, assim, e eu percebo que o livro acabou quando eu vejo no metrô um rapaz com uma perna enferma, assim, ele aparentava ter elefantise. E aí, quando eu encontro com ele, eu penso, eu falo, nossa, eu posso contar a história dele, assim. E aí, de repente, eu faço o outro caminho. Eu falo, não, ele já está contando a história dele todos os dias para todas as pessoas que passam aqui pelo metrô. Então, o livro precisa acabar dessa maneira, porque eu não quero que ele seja um combo finito. A ideia é que a gente siga percorrendo a cidade e ao invés de esperar que alguém sente, escute, interprete, passe de fato a escutar essas vozes que estão ecoando na cidade, mas que a gente põe um fone de ouvido e segue ali a vida como se nada estivesse acontecendo. É legal isso da história, que quando você conta alguma história, você consegue trazer a pessoa que está para perto, né? Eu costumo falar isso, quando eu reflito sobre isso, o poder de se contar história. Às vezes você está num evento, pessoas que você não conhece. Quando alguém começa a contar uma história e as pessoas percebem
que está sendo contada uma história, todo mundo para ouvir, né? Para ver, e talvez é isso que faça com que a gente se movimente, né? Com que a gente se una enquanto sociedade, né? Enquanto sermos que precisamos um do outro, assim. E ele até me remeteu o seu livro ao Os Olhos que Ninguém Vê, da Eliane Brum, eu acho, alguma coisa assim, que é um livro A vida que jornalístico, ninguém vê. A Vida que Ninguém Vê. Obrigado. Que é um livro incrível, que eu gosto muito do livro, eu adoro ela, né? Sou muito Sim. fã dela. E ela faz um pouco isso também, numa linguagem um pouco diferente da sua, mas ela faz isso também de contar histórias de pessoas também que não são destaques, né? E eu sinto que você tem uma preocupação da sua posição, assim, em não parecer alguém superior e não ter nenhum tipo de soberba, nenhum tipo de arrogância para contar essa história. Você teve esse medo quando você contava essa história, quando você ouvia, você tinha esse receio em você também? Foi uma preocupação que foi te acompanhando, assim? Essa preocupação me acompanha até hoje, porque eu morro de receio das pessoas lerem essas histórias e achar que a minha interpretação é a totalidade delas. Porque, pelo contrário, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto jornalista que escutou por um pequeno período a história de vida de alguém, eu não quero jamais estar nesse lugar dessa eternidade que a reportagem dá. Eu acredito que quando a gente fala de não ficção, de histórias reais, tem um pingo de eternidade naquilo que está no papel. O papel dá um quê de palavra eterna. E por mais que isso seja essencial, o papel de fato, o que a gente coloca ali no papel, ele é de fato eterno, e a nossa ideia é que de fato seja, eu não acho que um resumo meu de intérprete deve ser a eternidade de uma história que começou e eu não estava ali, uma história que continuou e eu não estava ali, e de uma história que vai acabar e que eu posso estar ali ou eu posso não estar ali. Então é uma preocupação assim constante, eterna e com certeza eu não vou, não tem como eu voltar e falar assim, ah, hoje eu não vou me preocupar mais. Eu vou seguir me preocupando e esse meu processo de covardia que eu falo da escrita, eu faço um compilado ali da minha dor e coloco nesse momento da ficção, porque talvez me alivie um pouco. Por isso que eu falo na questão da covardia, me alivia porque imagina, eu vejo o concreto daquela, daquela sensação, mas é difícil, eu acho que não tem volta, que não tem volta, não. E também não quero que tenha, porque se tiver volta, fica esvaziado, assim, é discurso por discurso. Você não acha assim que como quem conta, você não acha que é impossível não colocar um tanto da sua voz, mesmo como intérprete, nessas histórias? Ou você acha que é possível não colocar um tanto da sua voz? Eu acho que é impossível não colocar. É impossível, assim, a partir do momento em que eu me desloco de um extremo da cidade para um outro extremo, que eu sento num sofá que eu nunca vi, sento num chão que eu nunca vi, só o meu processo de conduzir uma conversa já é o meu lugar do que eu acredito aquilo. Então, não existe, nenhuma escrita eu acredito que é possível escrever, interpretar sem se colocar de fato inteira ali. Eu acho que, pelo contrário, essas histórias elas só existem, elas só podem ser interpretadas porque eu meio que
tomei um banho de sal grosso, que é quando você tira todas as energias possíveis que você carrega e você se preenche de algo que não é seu. E obviamente, a partir do momento que eu me preencho de algo que não é meu, não tem como não ficar um restinho ali do que eu sou. Não tem como ficar um restinho e que vai completar aquele caminho, e aí, em vez de eu ir para a direita, eu vou para a esquerda. Todas as histórias, eu acredito, as histórias que eu contei no Entre o Caos e a Humanidade, eu acredito que todas elas têm muito, 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 muito do que eu sou, do que eu imagino, do que eu acredito. E por isso esse caminho no fim dos capítulos, porque às vezes algo que a pessoa me conta que eu acredito que é gigantesco, que é uma dor absurda, que é algo imensurável, na verdade para a pessoa não é. Então é um processo de eu me colocar ali e depois, às vezes a pessoa nem está nem preocupada com aquilo que eu estou sentindo. Então diz muito sobre a minha pessoa, sobre o que eu carrego, sobre as minhas identidades, sobre as minhas identificações. E não, acho que não existe nem imparcialidade no jornalismo também, nem E, nada do tipo. e falando sobre essa dor que você carrega, né? Porque você falou isso já no princípio, você falou dessa dor que você carrega. Você acha que essa dor oriunda do fato de você se solidarizar com tanta dor, ou será que você se solidariza ou se identifica com a dor porque você já vem com essa bagagem de doída dentro de você? Eu carrego muita angústia dentro de mim e eu acredito que as pessoas que caminham por um processo de escrita não é impossível você não carregar uma angústia, porque a partir do momento que você se propõe a escrever, você não está só inventando uma história, você não está só escutando algo, você na verdade está se revoltando, você está. A escrita ela nada mais é do que uma reação de algo que a gente carrega internamente. Então, essa angústia, essa necessidade de escutar, eu acredito que eu carrego desde sempre. É uma coisa que está comigo. E eu acredito que não existe nenhum processo criativo dessa maneira que não seja assim, que não seja essa angústia. Precisa ter alguma coisa dentro ecoando de um jeito assim, tão alto, tão alto, tão alto, tão alto, tão alto, que você precisa colocar, senão é assim, é um processo de covardia mesmo, porque se a gente não colocar aquilo de um jeito, vai sair de uma outra maneira que talvez não tenhamos mais a capacidade de segurar aquilo. E aí, se sair de um outro jeito, sabe-se lá Deus como que vai sair. Então, não sei se é uma coisa que eu diria que assim nasce. Eu acho que acho não, tenho certeza que é um processo de construção, principalmente com as nossas visões de mundo. Então, desde que você começa a olhar, interpretar o mundo, você caminha pelo lado ou da angústia, ou do inconformismo, ou da indignação, ou você vai pelo lugar da aceitação. Então, a partir do momento que eu vejo o mundo, que eu escuto o mundo, que eu entendo o mundo, eu não escolhi o lado da aceitação, eu fui por um outro lado. E aí esse lado é de uma angústia assim eterna que não tem volta, assim, não tem como eu deixar em algum momento. Eu não vou conseguir acordar e falar, não consigo mais, eu vou mudar. Hoje eu vou usar azul, não vou usar rosa. Não é bem assim, é um caminho construído como uma mania que a gente carrega de escovar o dente de um jeito diferente, de dormir com meia, de dormir sem meia, de ter insônia. Claro que vamos amenizando, né? Temos a gente carrega uma inteligência emocional de
saber dosar isso e nada chegar num patamar extremo, mas é uma angústia de sempre para sempre. Assim. Mari, o que há entre o caos e a humanidade? Nós, eu acredito que o fato de estarmos aqui discutindo e falando sobre dores e falando sobre sociedade, inconformismo, é o caminho entre o caos e a humanidade. Na minha visão, não existe um caminho totalmente caótico, nem um caminho totalmente humano. Estamos, assim, numa trilha e, vez ou outra, vamos tropeçar mais para um lado caótico, mais pela humanidade. Só que, apesar de estarmos caminhando, mesmo num meio 100% caótico, a humanidade é algo que está na gente, está na nossa pele, é carne, ela é uma palavra viva. Então, se alguém vai só pelo caos, eu acredito que a gente deixa de ser carne, deixamos de ser essência e deixamos de tentar encontrar algum motivo, alguma resposta, alguma solução de por que estamos aqui. Por que nascemos de carne, por que nascemos, por que morremos, por que estamos percorrendo aqui essa estrada. Mari, a gente tem um quadro aqui que se chama Riscos e Rabiscos. Não posso dizer que ele é novo, porque não está nem tão novo assim. Está mais ou menos novo. Antes de ir para ele, eu tenho uma pergunta. Só uma duvidazinha boba, ou não. Pode ser dúvida de muitos ouvintes. O que faz um articulista? Nem eu sei. Na verdade, eu acho que a gente vai juntando um monte de coisa que vê na vida e aí a gente forma ali a nossa opinião. É transformar a nossa conversa de bar com os nossos amigos num texto que alguém vai caminhar com a gente. Exemplo. Estava conversando com os meus colegas um dia desesperada porque eu precisava entregar um artigo que eu falava, gente, não tenho ideia nenhuma. E não queria recorrer àquele recurso dos cronistas de que sempre quando um cronista não tem assunto, ele fala da falta de assunto. Eu falei, ainda não chegou o meu momento de falar sobre a minha falta de assunto, eu preciso encontrar um assunto. Não aos 26 anos. Eu vou deixar isso para mais tarde. E aí, conversando com os meus amigos, a gente começou a falar. O podcast do Mano Brown tinha acabado de lançar, e aí um dos convidados, ele já tinha sinalizado que seria o Fernando Holliday. E aí, conversando, assim, aí eu peguei e falei assim, gente, mas para mim isso que é democracia. É você conversar com o seu diferente, é você trazer, você entender, a gente, sei lá, discutir o que estamos fazendo até aqui. E aí eu falei, gente, meu artigo, Mano Brown é minha democracia. Aí você começa a digitar, assim, freneticamente. Mas é isso, não tem nada de muito glamouroso, não. É mais você usar os seus amigos, usar as pessoas que estão ao seu redor ali, para puxar uma opinião, falar, é bom, porque a gente coloca o nosso inconformismo em tudo, assim, mas é mais fácil do que a gente imagina, é você pegar uma vela, falar, gente, qual que é a minha opinião sobre essa vela? E aí você vai caminhando. A opinião pode ser muito louca, ela pode ser cheia de teorias, mas acho que é mais um caminho de desespero do que um caminho de, nossa, sou muito intelectual e consegui fazer um artigo aqui. É quase um conflito filosófico, né? Mas é legal o nome articulista, é gostoso. Eu achei o máximo aqui. Eu falei, se eu fosse você, eu só falei, prazer, Mariana Ferrari, eu sou articulista. Eu também. Mas não explicava o que era, não. Não falava do desespero que é. Assim, gente, me dá um assunto. Dá para dar carteirada fácil. Pegue qualquer festa de graça com esse título. Agora vamos voltar ao quadro, tá? Bate bola, a gente vai te dar uma palavra e você devolve com outra. Achei que você já foi muito bem quando o Tadeu perguntou o que havia entre o caos e a humanidade. Você foi rápido, então acho que você vai muito bem. Não?
Vamos lá, agora foi uma pressão. Deu para fazer para a gente quebrar os paradigmas desse programa. Oi? E para você fazer Pra o eu quadro. fazer? Tá bom. Para eu quebrar faço. um pouco. Vamos lá, então. Solta a vinheta, editor. Que no caso sou eu mesmo, o editor. Vamos lá, Mari. Então eu vou falar uma palavra e você me volta com outra palavra. São Paulo. Peso. Família. Escolha. O outro. Eu. Resistência. Viver. História. Ai, calma, essa daí é difícil. História é respirar. Caos. Humanidade. Humanidade. Terra. Voz. Desespero. Fraqueza. Acordar. Muito obrigado. Doeu? Não doeu, né? Nossa, mas é pressão, é uma expressão do que ter um artigo para escrever ali, pegado ali Acho que 30 minutos, tá? foi fácil. A gente costuma fazer de acordo com o papo, de acordo com o conteúdo do entrevistado, então é sempre gostoso ouvir também. Nossa, mas muito bom. Mari, gostou do Vou papo? usar essas técnicas aí de vocês. Gostou do papo? Muito bom, foi um prazer estar aqui. É muito gostei. bom termos esses espaços assim para falar diante desse país que parece estar sempre à beira de um colapso, né? A gente está sempre doente de Brasil. É sempre bom termos oportunidade de falar, termos a oportunidade de estar presente, ainda que virtualmente, mas estamos aqui presentes e atingindo um lugar que talvez não tenha outra saída a não ser falar e se comunicar. Você que ouviu tanto, é bom ser ouvida também, acho que faz jus a isso. Nesse país bagunçado, nesse governo que está entre o caos e o caos. Eu acho que é muito interessante o movimento da gente expurgar a dor dentro de uma troca. De uma né, coletividade. Essa identificação de dores que há, meio que ajuda a gente a pôr para fora também, né? A gente precisa, né? Se a gente não expurgar, não vai ter ninguém ali para tirar e fazer uma punção. Obrigado. Muito bom, gente. Obrigada, viu? Obrigado pelo papo. Foi super filosófico o nosso papo hoje. Eu não sei gostoso, gostei. de articular. Eu adorei o papo, muito bom. Lu, amada Lu, obrigado pela companhia mais uma vez. Mari, obrigado. Pessoal de casa, quinta-feira, Carol Pedrosa com Cabine do Filme. Cabine do Filme que vai fazer 1 ano, Lua. Olha só, vai fazer 1 ano a Cabine do Filme. Agora em junho, e nós vamos ter uma programação especial aí. Logo, logo vamos soltar para vocês. O Cabine do Filme que é apresentado todas as quintas-feiras pela Carol, querida Carol. Um beijo para ela. Você que está em casa, dúvidas, sugestões, reclamações, podcastrabiscos@gmail.com. Pessoal que envia livro, as editoras que enviam livro, a gente está fazendo o máximo para analisar todo mundo. Infelizmente, não dá tempo de dar a resposta no tempo hábil para todo mundo, mas a gente recebe, a gente lê, a gente comenta, a gente discute entre nós aqui e a gente sempre faz a curadoria com a maior pressa possível, com a maior atenção possível. É isso, fiquem com Deus, bom dia, boa tarde e boa noite.